Pensa comigo por um instante. E se o governo não fosse uma imposição, mas uma escolha? Hoje, a gente vai mergulhar na lógica por trás de uma teoria política bem radical chamada pancracia, que coloca essa ideia como peça central de tudo. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Ela desafia aquela noção que a gente tem como certa, sabe? A de que todo mundo que vive no mesmo território precisa obrigatoriamente viver sob um único governo. E se, em vez disso, o sistema pudesse se adaptar às nossas diferentes convicções? É aqui que o problema começa a ficar bem claro. As sociedades de hoje são super complexas, né? Milhões de pessoas, com visões de mundo completamente diferentes. Tentar enfiar todo mundo num único modelo de governo, seja ele qual for, é como tentar fazer todo mundo calçar o mesmo número de sapato. Inevitavelmente vai ter gente insatisfeita, se sentindo sem representação. Beleza, então qual seria a saída? A proposta aqui se chama pancracia. E, olha, a ideia é bem ousada. Não se trata de separatismo, de dividir um país. Pelo contrário, a ideia é permitir que vários sistemas políticos diferentes convivam dentro de uma mesma nação, buscando um equilíbrio entre unidade e diversidade. Para ficar bem claro o que é. Pensa assim, um único país, mas dentro dele existem várias regiões, cada uma com liberdade para escolher seu próprio modelo de governo. E o que une todo mundo, basicamente, um exército único para proteger as fronteiras e uma identidade nacional em comum. Só o essencial mesmo. Agora, é aqui que a coisa fica fascinante, porque não é só uma ideia jogada ao vento, uma utopia. O autor da teoria constrói um argumento passo a passo, usando lógica formal mesmo, para defender que a pancracia não é apenas uma opção, mas a opção mais legítima que existe. E como é essa argumentação? Super direta, em 3 etapas bem simples. Primeiro, vamos definir o que significa legitimidade. O que faz um governo ser justo? Segundo, vamos pegar os sistemas que a gente já conhece e ver como eles se saem nesse critério. E terceiro, vamos ver por que a pancracia, segundo essa mesma lógica, se sairia melhor que todos eles. E aqui está a regra do jogo, a base de tudo. A ideia é a seguinte: um sistema político só é legítimo de verdade se ele dá o máximo de autonomia política para as pessoas. Ou seja, legitimidade é igual a liberdade de escolha. Simples assim. Quanto mais poder de escolha, mais legítimo o sistema. É essa premissa que vai guiar toda a análise. Ok, vamos testar essa ideia na prática. Pega a democracia. Nela, a maioria vence, certo? E quem perdeu a eleição? Bom, a minoria tem que aceitar o resultado e esperar a próxima chance. A autonomia de quem perdeu fica bem limitada. Agora, na pancracia, a minoria não precisaria se conformar. Ela poderia, em tese, criar a sua própria região e viver sobre as regras que sempre quis. A autonomia de todo mundo é maximizada. O mesmo vale para outros sistemas. Numa monarquia, a autonomia é quase zero, né? A vontade de uma pessoa vale por todas. Mas olha que curioso. Na pancrácia, se um grupo de pessoas, por livre e espontânea vontade, quisesse viver numa monarquia, elas poderiam. Criariam sua própria região monárquica. A gigantesca diferença aqui é o consentimento. Ninguém é obrigado a participar. Então, se a gente segue essa linha de raciocínio, a conclusão lógica fica bem clara. Se a gente aceita que legitimidade é igual a autonomia, a pancracia, pelo menos no papel, sai na frente. Ela é desenhada, na sua essência, para maximizar a escolha, a diversidade e a independência de cada um. Tudo bem, a lógica é bonita, mas como isso seria na prática? Como seria viver num lugar assim? Agora a gente entra na parte mais maluca e interessante da coisa. Pensa nisso como um verdadeiro mercado de governos. Vamos imaginar um cenário. Numa das regiões desse país, a região A, um grupo decide viver num sistema comunista. Propriedade privada não existe. Meios de produção são coletivos e por aí vai. Aí você atravessa uma fronteira, literalmente do lado, e pá, tudo muda. Bem-vindo à região B, uma sociedade anarcocapitalista. Zero Estado, zero impostos, liberdade total de mercado. O oposto completo da região vizinha. E o mais doido, os dois coexistem, em paz. E não para por aí. Mais adiante, poderia ter a região C. Lá, eles levaram a democracia ao extremo. É uma democracia direta, onde cada pequena decisão passa pelo voto de todo cidadão. O limite é a imaginação e a vontade das pessoas. O ponto central aqui é esse. O número de modelos que poderiam existir é, teoricamente, infinito. Qualquer sistema que um grupo de pessoas consiga imaginar e concordar em viver poderia ter o seu próprio espaço. E quais seriam as vantagens disso tudo?
Bom, segundo os defensores da ideia, a gente teria mais paz social porque os conflitos ideológicos se resolveriam com mudança de região, não com guerra pelo poder, as pessoas teriam poder de verdade e o país inteiro viraria uma espécie de laboratório gigante para a gente descobrir na prática quais sistemas de governo funcionam melhor. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E a pancrácia, goste-se ou não da ideia, nos força a pensar. A gente fala tanto em liberdade política, mas o que isso realmente significa no final do dia? A provocação final é essa. Será que tratar o governo como uma escolha e não como uma imposição é o caminho para uma sociedade mais pacífica? A lógica da pancracia argumenta que sim, e nos desafia a, pelo menos, imaginar um futuro onde o poder não é algo que se impõe, mas algo que se escolhe.